beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, voltando aqui a nossa série de vídeos falando sobre as profissões que um analista de redes pode ter. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o analista de redes NOC. O que é um NOC, galera? NOC é o Network Operations Center. Então é uma área específica das empresas que fica responsável por fazer a monitoração e fazer a operação de redes dessa empresa, tá? Lógico, o NOC vai depender do tamanho da empresa, pode ter NOCs que são um pouquinho menores, NOCs um pouco maiores e pode ter até, a maioria dos NOCs são terceirizados e você pode ter um NOC fora da empresa, tá? Essa figura aqui está mostrando um NOC de uma empresa aparentemente grande, mas você pode ter um NOC terceirizado remoto também, tá? A base do NOC ele trabalha na operação de redes, ou então do SOC também, que é a operação de segurança da informação, né? Security Operations Center. Vamos lá para o primeiro slide, galera. Ele trabalha em um time separado por níveis. N1, N2, N3, às vezes até o nível 4. E também ele trabalha em Break Fix Solutions, galera, que é uma solução de reparo em algum incidente, em algum problema que está acontecendo na rede, tá? Uma coisa que eu queria comentar aqui é que esse nível geralmente é baseado na skill e na experiência dos profissionais. O pessoal de nível 1 geralmente tem pouca experiência ou bem baixo skill, né? É um cara que está entrando agora no mercado, uma pessoa que está iniciando agora. O nível 2 já tem um pouquinho mais, um cara de nível 3 já é um cara sênior, de pleno ou sênior, e às vezes o nível 4 é um cara de nível engenharia, tá? Então a skill vai subindo conforme os níveis dentro do NOC. O trabalho do NOC ele é de restabelecer o ambiente original antes do incidente. Isso daqui por exemplo, se você tiver um equipamento que deu algum problema dentro de um data center, isso daí gerou um incidente, esse incidente tem que ser tratado e você vai precisar da análise. Se vai precisar realizar a troca do equipamento, se você vai precisar de alguém no local para poder verificar energia, se você vai precisar fazer um RMA e abrir um ticket com o fornecedor. Isso daqui tudo é feito pelo NOC, isso faz parte da operação de um NOC dentro da empresa, tá? Tem um ponto também que agora os NOCs, quando eles estão com uma maturidade muito grande, o NOC consegue até evitar um incidente de acontecer. Então ele consegue prever onde vai acontecer um incidente e consegue evitar impacto dentro do cliente, tá? Por exemplo, se você tem um link dentro de um data center, um MPLS que começa a dar erro de CRC na interface, o NOC pode proativamente abrir um incidente, checar checar essa monitoração e às vezes fazer um failover do tráfego de um equipamento para outro, para poder evitar a queda ou problema de comunicação. Se você tem um BGP que começou a flepar e você a monitoração acabou não pegando, você pode proativamente fazer uma alteração de configuração e fazer a saída do link passar pelo link secundário. Várias e várias formas de você trabalhar dentro de um NOC, tá? Aqui, galera, o NOC ele vai utilizar diversas ferramentas de monitoração e gerenciamento de chamados, tá? Então, geralmente você vai ter uma ferramenta lá que vai ser o portal de integração entre o end user, que seria o cliente, e o NOC. E aí, esse portal você pode receber chamados direto da monitoração dos equipamentos, e aí você vai usar algum sistema de monitoração, tipo SolarWinds, sei lá, Zabbix. Você tem várias e várias formas de monitorar os equipamentos de rede. E aí você pode abrir diretamente o chamado para a fila do NOC, que o NOC precisa fazer a sua parte, né? Então aí cada nível é responsável por cada tarefa e pode variar de empresa para empresa. Por exemplo, o nível 1, ele, dependendo do tamanho da empresa, ele pode ser um cara que só vai verificar o chamado e fazer o redirecionamento para a equipe certa. Já tem outras empresas que o nível 1 pode fazer alguns troubleshoots básicos e alguns testes mais simples, tá? O nível 1, galera, o time nível 1 geralmente é responsável pela análise da fila de chamados
Então, cada vez que você recebe um incidente novo, um request novo do cliente, ele vai fazer a priorização e o monitoramento desse chamado, tá? Então ele vai verificar se é algo crítico, se é algo que está impactando muitos usuários, se é um incidente que às vezes pode ser um falso positivo, pode ser um incidente que não é válido, e ele tem que fazer os acionamentos e os testes básicos em cima do processo que ele tem, tá? Então o acionamento ele verifica, por exemplo, caiu um incidente de um BGP fora, ele vai fazer o teste básico, vai dar um show IP BGP summary dentro do equipamento, vai tentar pingar a outra ponta, vai ver se tem ARP na tabela. E isso eu tô dando um exemplo, tá, galera? Isso vai variar de NOC para NOC. Mas faz os testes básicos e aciona quem é necessário. Se ele verificar que realmente é um problema na operadora, já aciona a operadora direto. Se ele precisar de uma análise mais deep, né? Uma análise mais profunda, aí ele pode acionar o pessoal do nível 2 para checar alguma configuração, para checar algum problema com o equipamento de rede, tá? Time de nível 2, galera. Time de nível 2 geralmente é responsável por resolver os incidentes com algumas configurações básicas ou algumas análises simples ou intermediárias do problema, tá? Isso é muito relativo, galera, porque depende do tamanho da rede, depende do tamanho do cliente. Pode ter alguns troubleshoots simples, que em um cliente vai ser alguma coisa simples que o nível 2 pode executar, como pode ter incidentes gigantescos que o time de nível 2, dependendo do caso, pode resolver também, tá? Pode fazer o break fix solution em cima do incidente. Mas geralmente o time de nível 2 é o cara que vai analisar, ele já vai receber esse chamado filtrado, com pelo menos algumas informações, e vai fazer a configuração necessária, ou ele vai realizar a análise dele e passar para o nível 3, ou para a operadora, ou para o fabricante, tá? Esse é o trabalho de nível 2, geralmente. O nível 3, galera, o nível 3 geralmente ele é responsável por soluções mais complexas. Então, algumas configurações que pode causar impacto no ambiente e pode ter algumas interações com clientes e outras partes técnicas. Por exemplo, você pode estar recebendo um incidente de lentidão na comunicação com a cloud. Então você vai precisar se comunicar com o time de cloud, você vai precisar ter uma skill boa para poder entender a topologia de onde está vindo o tráfego, para onde está indo. Você vai precisar talvez abrir chamado com as operadoras, você vai precisar verificar o Direct Connect, se está ok. Você vai fazer uma análise mais a fundo, mas o nível 3 ele vai pegar sempre problemas complexos, tá? Ele vai ajudar o time de nível 2 e ajudar o time de nível 1 em casos mais complicados que o pessoal não consegue resolver. Galera, os projetos de NOC geralmente são vendidos em conjunto com nível técnico mínimo. Então, quando você tem um NOC terceirizado, quando tem uma empresa que te vende o serviço de NOC, eles vão pedir algum tipo de experiência. Por exemplo, o nível 2 precisam ter CCNA, os níveis 3 precisam ter CCNP, ou algum tipo de experiência qualificada, tá? O cara precisa ter 8 anos de trabalho com redes, o cara precisa ser um especialista em alguma área específica, o cara, dentro do NOC você precisa ter um SME de wireless, outro de data center, outro de route switching, outro de SD-WAN, e assim vai depender muito do NOC e do projeto, tá? Mas geralmente a galera do NOC é qualificada conforme as certificações, experiência, graduação e às vezes até inglês, tá? Tem alguns NOCs que você tem o pré-req de falar inglês, porque você vai lidar direto com o fabricante, muitas vezes, tá? Galera, essa imagem aqui ela vai falar um pouquinho sobre as métricas e como que o NOC é avaliado. Geralmente eles utilizam alguns medidores de performance, seja chamados atendidos, tempo de atendimento, tempo em conferências, e isso daí geralmente é utilizado como métrica de produtividade, tá? Então assim, no final das contas, no final do mês, você vai ser cobrado pela quantidade de incidentes que você resolveu.
a quantidade de problemas que você solucionou e a quantidade de conferências, a quantidade de soluções que você deu para o cliente, tá? Isso daqui é um pré-req básico. Se você está no NOC, você tem que entender que você é cobrado por ticket, por incidente, por problem, pelo que for, mas você está sendo sempre avaliado e assim, a minha dica é nunca seja um dos piores, um dos que estão lá embaixo na resolução de incidentes, tá bom? Os NOCs geralmente, o pessoal do NOC geralmente trabalha em turnos, em shifts. Geralmente são 3 ou 4 shifts por NOC, tá? Se vocês já trabalharam, já abriram um chamado com a Cisco, por exemplo, vocês sabem que eles também trabalham baseado em shift. O que é shift? Você vai ter o período da manhã, o período da tarde, o período da noite ou madrugada, e cada profissional vai ser alocado em um desses períodos. A partir do momento que ele sai do horário de trabalho dele, você acabou o seu shift, você vai ter que fazer o handover para o próximo engenheiro disponível. Então assim, você acaba que quando você está trabalhando no NOC, você pega um incidente e você não consegue resolver ele até o final, quando acaba o seu shift, você vai fazer a passagem para o próximo engenheiro disponível, tá? Dependendo do tamanho do cliente, você pode trabalhar remoto também, tá? Tem alguns casos aí que o NOC é remoto. Se você trabalha numa empresa multinacional com diversas localidades no mundo, não faz tanto sentido você estar em loco, no NOC em loco, tá? Pontos positivos e pontos negativos, galera. Vou falar aqui um pouquinho sobre os pontos positivos de trabalhar no NOC. Você melhora muito a habilidade de troubleshoot em diversas tecnologias diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está trabalhando com network, com redes, mas você precisa ter conhecimento de cloud, você precisa ter um pouco de conhecimento de voz, de segurança da informação, de servidores. Geralmente você é o ponto de partida de qualquer troubleshoot em cima da rede do cliente, tá? Então, se o problema não está em network, provavelmente você vai ser o cara que vai apontar aonde o problema está. Isso é um ponto positivo se você olhar pelo lado bom, que você vai aprender sobre diversas tecnologias. Tem um lado ruim também que eu coloquei no outro slide, tá? Segundo, oportunidade de crescimento dentro do NOC ou para outras áreas. Galera, isso daqui é bem bacana, porque eu conheço muita gente que começou no NOC mesmo, depois foi para trabalhar diretamente com o cliente e, sei lá, a carreira mudou em 3, 4 anos. A galera hoje é sênior, a galera tá ganhando bem, tá vivendo bem. Tem muita oportunidade para a galera que está no NOC, por exemplo, está no nível 1 para subir para o nível 2, do nível 2 para o nível 3. Do nível 3, às vezes, você tem oportunidade para ir direto para o cliente. Então, você tem bastante visibilidade dentro da empresa quando você faz um bom trabalho, mesmo dentro do NOC, tá, galera? Terceiro aqui, galera, o trabalho é baseado em processos e metodologias, seja a AIT, o COBIT e o Scambau. Você sempre vai ter um processo em tudo que você for fazer. Se você está trabalhando no NOC e não tem processo escrito, não sabe o procedimento para nada, esse NOC está meio esquisito. Tudo que você for fazer, qualquer tipo de atendimento que você for fazer, qualquer configuração diferente, tem que ser baseado em metodologias. Então, se você quer aprender bastante sobre os processos, sobre documentação, sobre metodologias, o NOC é um lugar excelente para isso, tá? Porque você não pode sair fazendo nenhuma configuração diferente do design original, e se você fizer e der algum incidente maior, aí as coisas vão complicar para você. Quarto ponto aqui, galera, o trabalho ele é baseado em turn e shift, ou seja, o outro engenheiro irá continuar o troubleshoot ou o problema depois do seu horário. Então, aquele tipo de trabalho que você pega um problema 2 da tarde e sai às 9 da manhã do dia seguinte, geralmente aqui não acontece. É bem difícil de acontecer esse tipo de problema.
Geralmente quando dá o seu horário você faz a passagem para o próximo engenheiro e o próximo engenheiro tem que ter o mesmo nível de skill que você para poder seguir com o troubleshoot, com a resolução do problema, tá? Lógico, se você não for nada crítico, você vai manter o seu incidente e no dia seguinte você continua trabalhando nele. Beleza? Pontos negativos, galera. Isso daqui é lógico. Tanto os pontos positivos quanto negativos são a minha perspectiva do que eu acho de cada profissão, tá? A maioria das crises é responsável por identificar o problema mesmo não sendo de redes, galera. Então, assim, aquilo que eu falei no slide anterior. Geralmente, se o problema não é com network, você vai ter que provar e você vai ter que mostrar aonde que é o problema, tá? Principalmente nas crises, nas war rooms da vida. E isso daqui pode ser, tem uma parte boa porque você vai melhorando muito no troubleshoot e tem a parte ruim porque geralmente quando as pessoas não sabem onde o problema está, o problema é rede. Então, o meu banco de dados está com lentidão, problema de rede. É sempre assim, galera. Sei lá, o meu servidor está com lentidão na comunicação com a Azure, problema de rede. E aí chega num certo ponto que começa a cansar. Você ficar provando sempre que o problema não é rede, tá? Às vezes, de vez em quando o problema é rede sim, viu? Mas é bem raro. Próximo ponto aqui, galera. Carga de trabalho elevada e com muita pressão por números. Realmente é um trabalho que tem uma pressão gigantesca, porque se você está envolvido em um incidente muito grande, é porque as coisas estão paradas, é porque a empresa está tendo perda financeira, é porque é algo bem crítico. Então, geralmente, quando você entra numas war rooms da vida, é porque o negócio está pegando mesmo. E você geralmente é muito cobrado por números. Você tem que fechar muito incidente, você tem que analisar muita coisa, você tem que ajudar, às vezes... vou dar um exemplo. Quando você trabalha nos níveis mais seniors, você tem que ajudar muito o pessoal de nível 1 e de nível 2. Só que isso você não tem como mostrar, não tem como demonstrar esse tipo de trabalho. Então, como é que você vai comprovar que você está ajudando, trabalhando, ensinando alguém a fazer alguma coisa dentro da rede, entendeu? Outra coisa, empresas geralmente não investem no profissional após a contratação e as oportunidades são menores de ganho com extra. Esse primeiro ponto aqui que eu coloquei é que a empresa geralmente está preocupada em atender o projeto inicialmente. A não ser que tenha alguma mudança no escopo do projeto, dificilmente eles vão investir em você. Dificilmente eles vão te dar um treinamento bacana, dificilmente eles vão pagar certificação, dificilmente eles vão valorizar você no sentido de aumento de salário ou alguma coisa nesse sentido. Eles querem atender o escopo inicial do projeto e até mais para frente, depois de alguns anos, eles acabam fazendo a troca por profissionais um pouco menos qualificados e isso acontece bastante no mercado, tá? Infelizmente acontece. Oportunidades menores de ganho de extra. Como eu falei, é baseado em shift, então geralmente para você fazer algum trabalho fora do seu horário de trabalho é bem raro, Como consultor de redes você consegue muito mais tirar a hora extra e fazer alguma coisa nesse sentido. Último ponto aqui, galera, é um trabalho bem rotativo e dinâmico. O que eu quero dizer isso daí? Ele é um trabalho rotativo de que as pessoas não ficam muito tempo no NOC. É raro você encontrar profissionais que ficaram mais de 2 anos no NOC, numa operação de uma mesma empresa. Geralmente a galera fica 1 ano, 1 ano e meio, e o cara faz o trabalho dele e depois ele vai para um outro ambiente, um outro cliente. Muitas vezes por conta desses problemas que eu estou apontando aqui. Pressão, carga elevada de trabalho, muita cobrança, falta de qualificação. Então o cara não aguenta muito tempo no NOC por isso, tá, galera? Pessoal, eu acho que é isso. Deu para ter uma ideia legal aqui de como o analista de NOC trabalha. Se você está no NOC, se esforça bastante, vale a pena, você consegue crescer bastante dentro do NOC. E se você está procurando um emprego, é uma oportunidade muito boa de iniciar sua carreira com redes de computadores, tá bom? Pessoal, curte aí, compartilha, ajuda o canal a crescer e obrigado aí pela ajuda, viu? O canal está crescendo bastante nos últimos tempos. Abraço!